nesta manhã chuvosa, sentindo a gratidão do nosso Deus por mais um dia de oportunidade, na calmia do deserto, aqui estamos para mais um encontro com Deus e também um encontro com amigos e amigas que queiram juntar-se a nós para esta adoração matinal àquilo que é, que era e que há de vir, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Gostaria em primeiro lugar de dizer-vos que, por motivos de um vídeo que eu postei na segunda-feira, o Facebook suspendeu-me durante esta semana. Aliás, o YouTube suspendeu-me durante esta semana. Por essa razão, e sabendo que as coisas estão cada vez mais a apertar-se, sinto necessidade de entrar num outro portal, que é o Rumble, e poder ali começar a transmitir os vídeos onde não são censurados. Por isso, nós iremos continuar a usar o YouTube, mas sempre deixaremos um diretório para o Rumble, onde ali você poderá encontrar os vídeos completos. Até lá, vamos ter a paciência de suportar esta suspensão do YouTube e aguardar que o tempo passe, mas enquanto esse dia não chega, vamos continuar a fazê-lo de uma forma indireta. E estamos numa maratona. E uma maratona que não é nada fácil. Iniciamos um estudo de um livro. Um livro que tem por título o próprio nome do profeta. O livro de Ezequiel. Já pode visualizar no Facebook Terceiro Elias esse vídeo e também na construção da arca no YouTube foi postado esse mesmo vídeo como introdução. Hoje iremos dar continuidade a este estudo do capítulo 1 do livro de Ezequiel, tendo sempre em mente aquilo que significa e representa o nome de Ezequiel. Deus fortalecerá. Se você se sente fraco, abatido, recorra ao Deus que fortalece. Gostaria de, então, de hoje, pegar em algo que aparentemente é confuso. Porque nós vamos encontrar no capítulo 1 4 seres viventes, 4 criaturas aparentemente estranhas e 4 rodas que se movem também de uma forma confusa. É interessante que
aquilo que Ezequiel viu em visão, ele viu, e tal como cada um de nós, ele não percebeu logo a visão no momento em que esta lhe foi mostrada. E precisou de algum tempo para amadurecer a ideia e também para pensar e refletir naquilo que lhe foi revelado por Deus quando os céus se abriram. Agora, o que é interessante é que Deus, muitas vezes no decorrer das Escrituras, apresenta-se de uma forma muito estranha. Porquê? Porque se as coisas fossem muito fáceis de entender, até mesmo aqueles que não querem nada com Deus as entenderiam. Por isso é que nós temos no livro do profeta, de um outro profeta, que apresenta mensagens também enigmáticas, uma promessa. E qual é a promessa? Bom dia para a África. Vamos ver então qual é a promessa que nos é apresentada no livro de Ezequiel. Porque nós estamos habituados a ler, mas a não nos esforçarmos em aprofundar a leitura das Escrituras. Estamos habituados a ficar pelo superficial, mas nós precisamos depender de Deus. Vocês com certeza estão a ouvir o barulho da chuva que cai lá fora. Estamos num dia chuvoso neste lindo Portugal. Mas vamos ver então a promessa que está no livro do profeta Daniel, no capítulo 12. Diz assim: muitos serão purificados. Capítulo 12, versículo 10. Muitos serão purificados. Porque estas palavras estão fechadas. Desculpem. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Quando nós lemos Ezequiel, temos duas possibilidades. A primeira é mantermos na impiedade na nossa vida, e vamos ler Ezequiel, não vamos entender nada. Ou então pedir ajuda a Deus para sairmos dessa vida de impiedade e deixar que, através da sabedoria divina, Ele nos torne sábios para entendermos aquilo que para muitos é confuso. Já com certeza lhe aconteceu, e a mim também, que às vezes encontramos-nos com uma passagem difícil na Escritura e quando a lemos e não a entendemos, passamos à frente, mesmo sem haver entendido. Esses leitores superficiais não agradam a Deus. Porque Deus diz: tens falta de sabedoria? Pede a Deus, porque Ele a dará e não a lançará em rosto. Nós precisamos de pedir sabedoria a Deus
mas reconhecer que o conhecimento e a revelação são de Deus e não são méritos do homem. Por isso, precisamos insistir. E então eu gostaria de ler alguns versos de novo no capítulo 1 de Ezequiel. Talvez aqueles que são os mais aparentemente confusos. Vamos então ler, e eu irei recorrer a uma versão da Bíblia que é uma versão linguagem de hoje. É verdade que em muitos textos da Escritura ela é infeliz, porque quando estudamos em profundidade com esta tradução, às vezes certos termos da Escritura que são termos originais e que Deus deixou, esta versão altera-os e muitas vezes o texto perde o verdadeiro sentido. Mas eu tive cuidado de analisar este capítulo 1 nesta versão e não vejo grande discrepância. A única coisa que mais se destaca é que, em lugar de seres viventes, como diz João Ferreira de Almeida, ela usa criaturas. Portanto, um ser vivente é uma criatura. Mas vamos então ler o que é que nos diz o capítulo 1 e vamos tentar entender. Confesso que não vamos entender tudo, porque isto é necessário paciência, persistência e vontade para aprender. Diz o profeta Ezequiel a partir do versículo 1: certo dia no fim de junho, 5 anos depois de o rei Joaquim ter sido levado preso para a Babilónia, quando eu tinha 30 anos de idade, o céu se abriu de repente e Deus me mostrou muitas visões. O Senhor me mostrou claramente o seu poder. Nessa visão, uma grande ventania vinha em minha direção do norte. A ventania empurrava uma grande nuvem muito brilhante, carregada de fogo. Dentro da nuvem, no meio do fogo, havia algo que brilhava como bronze polido. Do centro dessa nuvem surgiam 4 criaturas, semelhantes a um homem, mas muito estranhas. Cada criatura tinha 4 rostos e 4 asas. As suas pernas pareciam pernas de homem, mas em vez de pés tinham cascos de boi, que brilhava como se fossem de metal. Além disso, debaixo das suas asas, eu pude ver mãos humanas. As 4 criaturas eram todas iguais, com rostos e asas. As asas esticadas de cada ser tocavam nas pontas das asas de outro ser. Moviam-se sempre para a frente em qualquer desvio. O primeiro rosto desta criatura era o homem. O rosto da direita era de leão. O rosto da esquerda era de boi. E o de trás era rosto de águia.
Cada criatura tinha 2 pares de águia que saíam do meio das suas costas. As asas do primeiro par tocavam nas asas das 2 outras criaturas. As asas do segundo par cobriam o corpo de cada criatura. Eles se moviam na direção em que o Espírito queria, sempre em frente e sem virar para os lados. As 4 criaturas eram brilhantes como brasas de uma fogueira, como uma rocha. Entre elas corria um fogo muito brilhante, do qual saíam relâmpagos. As criaturas voavam em todas as direções, rápidas como relâmpagos. Aqui está a descrição do primeiro grupo que ele vê, Ezequiel, na visão que Deus lhe mostrou quando o céu se abriu. Depois nós iremos ver também as 4 rodas que ele vê nessa visão. Mas eu gostaria de, em primeiro lugar, buscar algumas coisas que são comuns e certas expressões que aparecem aqui que na Bíblia têm um significado muito importante. O primeiro é saber quantas criaturas viu Ezequiel. Ezequiel viu 4 criaturas. Tinham 4 asas. Tinham 4 rostos. Quer dizer que este número 4 destaca-se no centro da visão. E nós sabemos que Deus é um Deus matemático. E se os números estão na Bíblia, é porque eles têm um significado que nós precisamos entender. Portanto, vemos aqui o número 4 destacando-se 3 vezes. 4 seres viventes, 4 asas e também 4 rostos. É interessante que esta versão diz que estas criaturas eram muito estranhas. Pudera? Se você visse aí aparecer à sua frente uma criatura com 4 rostos, rosto de homem, rosto de boi, rosto de águia e o outro rosto de leão. Como é que você reagiria ao ver uma criatura assim? O que é que você faria? Detinha-se diante dessa criatura ou imediatamente fugiria diante dessa criatura? Meus queridos amigos, nós precisamos, pela fé, entrar no mesmo terreno onde Ezequiel se encontrava. Nós precisamos, através da fé, de visualizar
de visualizar a mesma visão descrita no livro de Ezequiel. A mensageira do Senhor, ela tem um comentário muito interessante acerca deste primeiro capítulo do livro de Ezequiel. Ela escreveu estas palavras que nós iremos ler na íntegra no dia 11 de janeiro de 1887, quando Ellen White estuda esse capítulo 1 do livro de Ezequiel, o Senhor revelou-lhe, através do Espírito Santo, e ela escreveu estas palavras. Diz assim: muitas das mais gloriosas revelações registradas na Bíblia foram feitas pelo Senhor nos momentos mais escuros da história da Igreja. Portanto, temos aqui a primeira frase, que as grandes revelações de Deus foram em momentos muito escuros. Quando diz momentos muito escuros, não está aqui a dizer a ausência de luminosidade. Está aqui a dizer que era trevas espirituais. E no momento em que Ezequiel recebe esta visão, ele encontrava-se junto do rio Quebar, em Tel Aviv, com todos os exilados que foram trazidos de Israel para a Babilônia. Deus permitiu o exílio por causa da apostasia, da rebeldia daquele que se chamava povo de Jeová. E ela continua: o Senhor deu essas revelações de sua glória para que os seres humanos pudessem ser profundamente impressionados quanto à santidade do seu serviço. Foram dadas impressões que devem causar solene impacto na mente, mostrando que Deus é Deus e que Ele não perdeu a sua glória. Ele requer a máxima fidelidade em seu serviço hoje. Deve ser deixado nas mentes humanas impressões de que o Senhor Deus é santo e de que Ele vindicará a sua glória. Na visão do profeta Ezequiel, havia a aparência de uma mão sob as asas dos querubins. Isso deve ensinar aos servos de Deus que é o divino poder que dá sucesso. Portanto, nós vimos que debaixo das asas daquelas 4 criaturas havia como que uma mão de homem. E era essa mão que movia as criaturas para onde o Espírito as enviava. Diz-nos aqui, na visão de Ezequiel, Deus tinha uma mão por baixo das asas dos querubins, e isto deve ensinar seus servos que é o poder divino que lhe dá sucesso. Deus trabalhará com eles se renunciarem à iniquidade e se tornarem puros de coração na vida. Os mensageiros celestiais vistos por Ezequiel
como uma brilhante luz que passava entre as criaturas viventes com a rapidez do relâmpago, representam a velocidade com que essa obra finalmente irá avançar até ser completada. Aquele que não dormita, que está continuamente trabalhando para a realização dos seus desígnios, pode levar avante harmonicamente a sua grande obra. Aquilo que para as mentes finitas parece emaranhado e complicado, a mão do Senhor pode manter em perfeita ordem. Ele pode elaborar maneiras e métodos de frustrar os propósitos de conselheiros ímpios e daqueles que tramam maldades. Aqueles que são chamados para posições de responsabilidade na obra de Deus, muitas vezes acham que estão carregando fardos pesados, quando podem ter a satisfação de saber que Jesus é quem carrega todos esses fardos. Nós nos permitimos sentir demasiada preocupação, angústia e perplexidade na obra de Deus. Precisamos confiar nele, crer nele e seguir em frente. A incansável vigilância dos mensageiros celestiais e o facto de estarem incessantemente ocupados em ministrar aos habitantes da terra mostram como a mão de Deus está guiando a roda dentro da roda. O instrutor divino está dizendo a todo que está empenhado em sua obra, como disse a Ciro no passado: eu te cingirei, ainda que me não conheças. Portanto, vimos que a primeira interpretação que nós precisamos tirar do livro de Ezequiel é que Deus está no controle daquelas criaturas, daqueles seres viventes que estão dispostos, apesar de aparentemente ser difícil, as circunstâncias que são apresentadas a Ezequiel parecem coisas difíceis, mas a verdade é que Deus está ao lado. Agora deixem-me dizer-vos uma coisa. Existem, para a grande maioria dos ditos teólogos, filósofos, aqueles que estudam a Bíblia com mais profundidade, nem sempre movidos pelo Espírito, existem três possíveis interpretações em relação a estas quatro criaturas ou a estes quatro seres viventes. Duas delas, que são as primeiras que eu vou mencionar, têm um significado que, para mim, tem que ser descartado das Escrituras. E existem teólogos que dizem que estes quatro seres viventes representam a criação de Deus. E então como é que eles explicam estes quatro seres viventes associando-os à criação de Deus? Nós vimos que estes seres viventes eram todos iguais, tinham o rosto de homem, rosto de boi, rosto de leão e rosto de águia. Então, para aqueles que creem que esta interpretação tem a ver com a criação, eles dizem que o homem representa as criaturas humanas que Deus fez. Por isso, no meio destas criaturas está o rosto de homem que foi criado por Deus.
O leão representa os animais selvagens, aqueles animais violentos que existem na Terra. Para estes teólogos, dizem que esse animal representa os animais selvagens. Já o boi representa os animais domésticos, os animais que Deus deixou para que o homem se sirva deles e os use nas suas tarefas terrenas e laborais. A águia representa todas as aves do céu. Esta é a primeira interpretação que muitos defendem e creem que Ezequiel, ao ver esta visão, Deus lhe queria mostrar que ele é criador destes 4 grupos de seres que Deus criou. Bom, não digo que é errado associar estas criaturas com o Deus Criador. Mas também não creio que Ezequiel precisasse desta revelação, desta visão, para lhe dizer que ele, Deus, era o Deus Criador destas criaturas. Ezequiel bem o sabia, desde pequeno, até porque o seu pai era sacerdote, que Deus era o Deus Criador. Então, das 3, esta seria a primeira que eu excluiria. Então, há outros, e também no meio, que se dizem estudantes profundos das Escrituras, que dizem que não são criaturas, que não são seres criados, mas que representa Jesus nos 4 evangelhos. Jesus, em Marcos, é apresentado como alguém trabalhador, de labor, e então ali é apresentado como boi. Em Mateus é apresentado como leão. E em Lucas e em João como águia e também como homem. Também não sei se Deus precisaria de mostrar a Ezequiel algo que iria acontecer posterior a ele, os 4 evangelhos, que iriam vir muito depois de Ezequiel receber esta visão. Pessoalmente, eu pessoalmente, descarto essa possibilidade. Agora há a terceira. E é sobre esta terceira que nós vamos nos debruçar no próximo estudo. E a terceira diz-nos que estes seres viventes, ou que estas criaturas, são querubins, anjos, que estão no céu ao serviço de Deus. E que estes rostos de homem, leão, boi e águia, nós iremos aprender o que isso representa na verdade.
Nós precisamos estudar as características destes três animais, boi, águia e leão, para compreendermos a solene missão que está incumbida aos querubins e aos serafins. E aqueles que estão mais dentro das Escrituras aceitam que estes seres viventes são anjos de Deus. E nós iremos ver, através do assim diz o Senhor, que esta é a interpretação mais aceitável, porque ela está num contexto em que os anjos têm uma missão dada por Deus em ajudar o homem a refletir o caráter de Jesus. O homem precisa de passar por várias provas da sua vida. Nós vamos ver que o homem vai precisar de passar pela característica descrita como boi, vai precisar de atingir o patamar do leão e a velocidade da águia, para que se venha a tornar homem, como o homem que aqui veio à Terra e que passou por estas 4 etapas da sua vida. Jesus, no seu viver, tornou-se na sua vida como boi, como leão e como águia. E nós precisamos entender. Mas isto vamos deixar para o próximo encontro. Quero apenas que retenhamos uma coisa que eu considero de todas elas a mais importante. É que estas 4 criaturas, ou 4 seres viventes, diz-nos o versículo 12. Elas se moviam na direção em que o Espírito queria. Sempre em frente e sem se virar para os lados. Este versículo é a chave. Porque este versículo mostra-nos que estas criaturas não iam para onde queriam. Iam para onde o Espírito as dirigia. E diz que não se moviam para lados opostos àqueles que eram requeridos pelo Espírito. Por isso, meu querido amigo, minha querida amiga, aquilo que Deus quis dizer a Ezequiel, para que ele se viesse a tornar homem, como o grande homem que passou na terra, Cristo Jesus, ele precisava de se deixar dirigir pelo Espírito. Mas ele iria passar por 4 etapas. E para isso é importante estudarmos estes 3 animais: o leão,
o boi e a águia. Porque se nós entendermos estas características destes animais, vamos-nos a perceber que será mais fácil o Espírito Santo nos conduzir. E o meu sincero desejo para esta manhã, deixe que o Espírito o conduza, que o Espírito o guie. Pode estar confusa a sua vida como a visão de Ezequiel, mas mesmo confusa, entregue o leme ao Senhor dos Senhores e verá que aquilo que é confuso, como nós iremos ver nas rodas, aquilo que é confuso funciona quando a mão de Deus está ao leme. O meu sincero desejo é que Deus o abençoe e guarde e que nos ajude a persistir no estudo da Escritura. Não desista quando encontra uma passagem da Bíblia que não entende. Peça sabedoria a Deus, porque Ele lhe dará, se essa sabedoria for para a sua salvação e para a salvação de todos aqueles que se cercarem no seu caminho. Vamos orar. Fique com Deus. Senhor nosso Deus, às vezes as coisas na vida parecem muito confusas. Parece que as coisas não vão dar certo. Parece que as coisas estão complicadas demais para que elas tenham uma ação perfeita. Mas nesta visão de Ezequiel, tu pegastes, querido Deus, em dois exemplos, as 4 criaturas e as 4 rodas, para mostrar que, Senhor, que tu és o Deus. Por mais confusa que as coisas possam estar, tu sabes como dirigir cada uma delas. Quando nós permitimos que a tua mão nos guie e o teu Espírito nos dirige. Nosso Deus, ajuda-nos. Dá-nos sabedoria. Sabedoria para podermos entender, mas para podermos aplicar esse conhecimento, em primeiro lugar, na nossa vida e crescer à estatura de homem Jesus. Ajuda-nos, ó Pai, pela tua doce misericórdia. Capacita-nos e faz-nos discípulos teus, para podermos ir até onde nos enviares. Serve-te de nós, como te servistes destas criaturas e também daquelas rodas. Ajuda-nos para que a nossa vida seja uma vida que tenha sentido na terra. Ser com aqueles que nós aqui representamos, aqueles que nos visualizam. Por Cristo Jesus, o Senhor e Salvador. Amém.
Fiquem com Deus, partilhem com os vossos amigos e ajudem-nos a chegar mais longe, para que juntos atinjamos a estatura de Cristo Jesus. Um bom dia na companhia de Jesus.